Jonas Carvalho jamais imaginou que aquela manhã de março de 2015 mudaria para sempre a história do litoral catarinense. O pescador de 45 anos caminhava pela praia do Estaleiro, em Balneário Camboriú, quando avistou algo inusitado entre as pedras da costeira. Um barco de fibra branca, de aproximadamente 8 metros, estava encalhado em uma reentrância rochosa que só ficava visível durante a maré baixa. O casco estava coberto por uma crosta espessa de cracas, algas marinhas e conchas incrustadas. 15 anos de mar haviam transformado a embarcação em parte do próprio rochedo. Jonas se aproximou devagar, sentindo o cheiro salgado misturado ao odor de decomposição marinha. Suas mãos calejadas tocaram a superfície rugosa do que um dia foi uma lancha reluzente. "Meu Deus do céu!" murmurou, limpando os olhos com o dorso da mão. No interior semi-submerso da embarcação, objetos flutuavam em água salobra, acumulada por anos de chuva e ressaca. Malas de viagem descoloridas, pedaços de tecido branco que um dia foram roupas e algo que fez seu coração acelerar, uma câmera fotográfica à prova de água, ainda presa por uma alça ao que restava de um banco estofado. Jonas conhecia cada centímetro daquelas águas, pescava ali desde menino, herdara o ofício do pai e do avô. Nunca havia visto aquele barco, mas algo em sua memória se agitou quando observou os detalhes. O formato da lancha, a cor, os equipamentos corroídos espalhados pelo convés. Uma lembrança distante começou a tomar forma. Ele se lembrava de histórias contadas pelos pescadores mais velhos, de uma busca que mobilizou toda a região 15 anos atrás. 5 turistas de São Paulo que desapareceram na virada do milênio, numa noite em que o mundo inteiro celebrava a entrada no ano 2000. A guarda costeira havia vasculhado quilômetros de oceano durante semanas. Nada foi encontrado. O caso virou lenda local. Mas agora, diante daqueles destroços cobertos de vida marinha, Jonas compreendeu que havia tropeçado em algo muito maior do que imaginara. Com cuidado, retirou a câmera da água turva. O equipamento, miraculosamente preservado por sua vedação especial, parecia ter resistido ao tempo melhor que qualquer outra coisa no barco. Suas mãos tremiam quando ligou para a Polícia Civil. Do outro lado da linha, a voz cética do delegado mudou de tom quando Jonas mencionou as características da embarcação e a data provável do naufrágio. Em menos de uma hora, viaturas, bombeiros e técnicos da perícia ocuparam a pequena praia que Jonas conhecia como sua própria casa. Enquanto os peritos trabalhavam, fotografando cada detalhe e catalogando os objetos encontrados, o pescador não conseguia tirar os olhos da câmera. Dentro dela, poderiam estar as últimas imagens de 5 pessoas que simplesmente desapareceram numa noite de festa e esperança. As últimas pistas de uma tragédia que por 15 anos permaneceu enterrada sob metros de água salgada e sedimento marinho. A descoberta reacenderia um dos mistérios mais intrigantes do litoral catarinense. Mas para compreender o verdadeiro peso daqueles destroços, seria preciso voltar no tempo. Voltar para aquela noite mágica e terrível da virada do milênio, quando 5 jovens amigos decidiram celebrar o futuro em alto mar, sem saber que nunca mais veriam a aurora de um novo dia. A pousada Estrela do Mar estava em clima de festa naquela tarde de 31 de dezembro de 1999. Caio Mendonça, de 28 anos, havia reservado quartos para todo o grupo 3 meses antes, determinado a celebrar a entrada no novo milênio longe da agitação de São Paulo. O publicitário de sorriso fácil e energia contagiante era o tipo de pessoa que transformava qualquer ocasião em aventura. "Gente, olhem isso!" gritou Patrícia Muniz da varanda do quarto, apontando para o mar dourado pelo sol da tarde. A jornalista de 26 anos não conseguia ficar parada. Havia chegado naquela manhã carregada de malas, câmeras fotográficas e planos para documentar cada momento da virada do século. Seus cabelos cacheados balançavam enquanto gesticulava animadamente para os amigos. Marcos Vieira e Lorena Braga estavam na rede da varanda, planejando os próximos dias. O engenheiro de 30 anos e a professora de 27 viviam um relacionamento sólido há 4 anos, e a viagem marcaria o pedido de casamento que Marcos planejava fazer na praia, sob os fogos de artifício da meia-noite. No bolso de sua bermuda,
Um pequeno estojo de veludo guardava o anel que escolhera com tanto cuidado. Tiago Dornelles, o caçula do grupo aos 23 anos, estava no quarto ao lado, tentando ligar para a família em Porto Alegre. O estudante de arquitetura quase não havia vindo à viagem. Os pais consideravam um gasto desnecessário para um universitário, mas Caio insistira tanto que acabou pagando metade da passagem do amigo. Virada de século só acontece uma vez na vida, argumentara. O dono da pousada, seu Benedito, homem de 55 anos com sotaque açoriano carregado, observava o grupo com simpatia. Há 30 anos recebia turistas em sua propriedade de frente para o mar, mas raramente via jovens com tamanha empolgação. Vocês escolheram o lugar certo, disse, servindo caipifrutas na varanda comum. Daqui se vê os melhores fogos da região. A tarde transcorreu em banhos de mar, caminhadas pela areia e conversas sobre o futuro. Caio falava dos planos de abrir a própria agência de publicidade. Patrícia sonhava em ser correspondente internacional. Marcos e Lorena imaginavam uma casa com jardim nos subúrbios paulistas. Tiago queria se especializar em arquitetura sustentável. Todos tinham a vida inteira pela frente. Quando o sol começou a se pôr, pintando o céu de laranja e rosa, Patrícia não parava de fotografar. Estas fotos vão ficar para a história, dizia, ajustando o foco de sua câmera à prova de água, um presente de formatura que ganhara do pai. Meus netos vão ver como celebramos a entrada no século XXI. Por volta das 8 da noite, enquanto se arrumavam para o jantar, Caio teve uma ideia que mudaria o rumo de tudo. Durante uma conversa com pescadores locais no pier próximo à pousada, soube que alguns turistas costumavam alugar barcos para ver os fogos de artifício do mar. A vista deve ser incrível lá de fora, comentou com os amigos. Seu Benedito conhecia um barqueiro de confiança. Capitão Zé tem uma lancha boa, mas não sei se ele vai querer trabalhar hoje à noite, disse coçando a barba grisalha. É véspera de ano novo, pessoal quer ficar com a família. Mas Caio era persistente. Ofereceu o dobro do valor normal, e o capitão Zé, um homem de 40 anos que precisava do dinheiro extra para reformar sua casa, acabou aceitando. Saímos às 11h30. Voltamos depois dos fogos. Combinou. Umas 2 horas no máximo. À medida que a noite avançava, a animação do grupo crescia. Vestiram-se todos de branco, seguindo a tradição brasileira. Lorena usava um vestido que realçava seus olhos verdes. Patrícia escolhera uma blusa que combinava com seus brincos dourados. Os rapazes capricharam no gel e no perfume. Eram jovens bonitos, cheios de vida, prontos para dançar com o futuro. Às 11 horas, caminharam pela areia em direção ao pier onde o capitão Zé os aguardava com sua lancha de fibra branca. O mar estava calmo. Apenas pequenas ondas beijavam o casco da embarcação. A lua cheia iluminava a superfície da água como um espelho líquido. Que noite perfeita, suspirou Lorena, sentindo a brisa marinha nos cabelos. Marcos apertou sua mão, pensando no anel no bolso. Vai ser inesquecível, concordou. Foram as últimas palavras que alguém os ouviu pronunciar na terra firme. 1º de janeiro de 2000. Amanheceu com sol radiante e ressaca suave batendo na praia do Estaleiro. Seu Benedito acordou às 6 da manhã, como fazia há décadas, e estranhou o silêncio vindo dos quartos dos turistas paulistas. Geralmente, depois de uma noite de festa, havia movimento, conversas, pedidos de café da manhã. Às 8 horas, bateu discretamente na porta do quarto de Caio. Nenhuma resposta. Tentou os outros quartos. O mesmo silêncio. As camas estavam intactas, as malas arrumadas exatamente como haviam sido deixadas na noite anterior. Os únicos sinais de que os hóspedes haviam se preparado para sair eram as roupas espalhadas nos quartos, as peças que não usaram na festa da virada. Por volta das 10 horas, a preocupação se transformou em alarme. Seu Benedito ligou para o capitão Zé. O telefone tocou no vazio. Dirigiu-se então até a casa do barqueiro, uma construção simples a 2 quilômetros da pousada. A esposa de Zé, Dona Carmen, estava na varanda com os olhos vermelhos de choro. Ele não voltou, disse, a voz embargada. Deveria ter chegado de madrugada, mas não voltou. A notícia se espalhou pela comunidade pesqueira com a velocidade do vento marítimo. Em poucas horas, familiares, autoridades locais e voluntários se mobilizaram para as buscas. A capitania dos portos foi acionada.
Helicópteros da aeronáutica sobrevoaram a região. Barcos de pesca se transformaram em embarcações de resgate. Dona Maria Muniz, mãe de Patrícia, chegou de ônibus de São Paulo na manhã do dia 2. Era uma mulher forte, costureira aposentada que criara a filha sozinha depois que o marido morreu num acidente de trabalho. Minha filha sabe nadar muito bem, repetia para quem quisesse ouvir. Ela não se afogaria assim, não. Doutor Fernando Braga, pai de Lorena, viajou de carro dirigindo sem parar durante 7 horas. Médico pediatra respeitado na capital paulista, tinha recursos para contratar equipes particulares de busca, oferecendo recompensas por qualquer informação. Lorena é cautelosa, dizia aos policiais. Ela jamais se arriscaria desnecessariamente. Os pais de Marcos, comerciantes de classe média, venderam um carro para custear as despesas da procura. A família de Tiago hipotecou a casa. A família de Caio mobilizou amigos empresários para financiar mergulhadores profissionais. O desespero uniu pessoas que nunca se conheceram. O capitão Rogério, da Capitania dos Portos, coordenava as buscas marítimas com metodismo militar. Veterano de 25 anos de marinha, já havia participado de centenas de resgates, mas admitia que aquele caso tinha características incomuns. O mar estava calmo naquela noite, explicava às famílias. Não havia previsão de tempestade. As condições eram ideais para a navegação. Durante 10 dias, mergulhadores vasculharam o fundo do mar num raio de 20 quilômetros da costa. Helicópteros percorreram ilhas desertas e enseadas escondidas. Foram distribuídas milhares de panfletos com as fotos dos desaparecidos. A imprensa local transformou o caso em manchete diária. Teorias surgiram como cogumelos depois da chuva. Alguns especulavam sobre sequestro. O grupo era formado por jovens de classe média alta. Outros falavam em acidente com barcos maiores que não prestaram socorro. Havia quem sugerisse que eles desembarcaram em alguma praia isolada e se perderam na mata atlântica que cobria os morros da região. Mas, conforme os dias passavam sem pista alguma, a realidade se impôs cruel e definitiva. O mar havia engolido 6 pessoas numa única noite. Capitão Zé, o barqueiro experiente que conhecia cada pedra submersa daquelas águas, e 5 jovens que vieram celebrar o futuro e encontraram apenas o silêncio eterno do oceano. Em 15 de janeiro de 2000, as buscas oficiais foram suspensas. As famílias retornaram a São Paulo, carregando apenas dor e perguntas sem resposta. A pousada de seu Benedito ficou vazia por meses. Ninguém queria se hospedar no último lugar onde os desaparecidos foram vistos vivos. O caso virou lenda na região. Pescadores mais supersticiosos diziam que em noites de lua cheia ainda era possível ouvir vozes jovens cantando no mar. Turistas ocasionalmente perguntavam sobre a história, e os moradores locais contavam em voz baixa sobre a tragédia da virada do milênio. Mas o oceano guardou seus segredos por 15 anos, até que as marés e o tempo conspiraram para devolver à superfície os vestígios de uma noite que mudou para sempre a vida de tantas pessoas. A câmera fotográfica encontrada por Jonas Carvalho foi encaminhada ao Laboratório de Perícia Criminal de Florianópolis numa manhã cinzenta de abril de 2015. Técnico em eletrônica forense há 12 anos, Marcelo Santos já havia recuperado dados de centenas de dispositivos danificados por água, fogo ou impacto, mas nunca trabalhou com algo que passou 15 anos submerso no mar. O equipamento, uma câmera digital à prova de água modelo profissional de 1999, apresentava corrosão externa severa. Porém, seu sistema de vedação havia resistido parcialmente à ação do tempo. Marcelo abriu o compartimento com instrumentos especiais, encontrando o cartão de memória protegido por uma fina camada de óleo preservante. "É um milagre que ainda exista alguma coisa aqui", murmurou para o delegado Henrique Moraes, que acompanhava o processo de recuperação. "E vamos ver se conseguimos extrair alguma imagem." 2 horas depois, numa sala escura cheia de equipamentos eletrônicos, as primeiras fotos começaram a aparecer na tela do computador. Eram imagens de uma viagem ao litoral. Jovens sorrindo na praia, poses em restaurantes, caminhadas no pier. As datas dos arquivos confirmavam: dezembro de 1999. A sequência cronológica das fotos contava uma história: chegada à pousada, banhos de mar,
jantar no último dia do século. E então, as últimas imagens registradas pela câmera. O grupo vestido de branco, posando no convés de uma lancha sob a luz da lua cheia. Deus do céu, sussurrou o delegado Moraes quando uma foto específica apareceu na tela. A imagem mostrava os 5 amigos brindando com taças de champanhe, o mar ao fundo refletindo fogos de artifício no horizonte. Patrícia segurava a câmera com o braço estendido, fazendo uma selfie do grupo. Todos sorriam. Caio tinha o braço ao redor dos ombros de Tiago. Marcos beijava a testa de Lorena. Era um retrato perfeito de amizade e alegria. Mas o que mais impressionou os investigadores foi a última foto da sequência. A imagem estava borrada, como se a câmera tivesse sido acionada acidentalmente. Mostrava o convés da lancha em ângulo inclinado, com objetos espalhados e uma mancha escura que poderia ser água invadindo a embarcação. O horário registrado no arquivo: 0047 m de 1º de janeiro de 2000. Marcelo conseguiu recuperar 127 fotos do cartão de memória. Cada imagem foi analisada, ampliada, estudada por especialistas. As últimas 15 fotos mostravam uma sequência inquietante. O grupo celebrando animadamente, depois rostos preocupados, pessoas se movimentando rapidamente pelo barco e, finalmente, imagens confusas que sugeriam movimentos bruscos da embarcação. O perito naval Ricardo Fernandes, chamado para analisar os destroços da lancha, identificou sinais de impacto na parte frontal do casco. Há evidências de colisão com objeto submerso, explicou em seu relatório. Provavelmente uma pedra ou tronco de árvore flutuante. O buraco no casco é compatível com entrada súbita de água. As famílias foram convocadas para reconhecer os objetos pessoais encontrados no barco. Dona Maria Muniz identificou imediatamente uma blusa branca com bordados dourados, presente que dera para a filha no último aniversário. Dr. Fernando Braga reconheceu um colar com pingente em formato de coração que pertencia a Lorena. A mãe de Tiago encontrou uma carteira de estudante dentro de uma mala plástica, mas foi seu Benedito, o dono da pousada, quem forneceu o depoimento mais esclarecedor. 15 anos após aquela noite terrível, o homem de 70 anos ainda se lembrava de detalhes específicos. O capitão Zé conhecia aquelas águas como a palma da mão, disse aos investigadores. Mas naquela época, as marés de dezembro sempre traziam troncos da mata que vinham do rio. Com os fogos no céu, a visibilidade ficava prejudicada. A versão mais provável, segundo os peritos, era que a lancha colidiu com um tronco flutuante durante o retorno à costa. A embarcação começou a fazer água rapidamente. Numa tentativa desesperada de alcançar a praia, acabou sendo levada pelas correntes marítimas até a região rochosa, onde permaneceu submersa por década e meia. Em setembro de 2015, as famílias dos desaparecidos se reuniram novamente no litoral catarinense para uma cerimônia de despedida. Dona Maria Muniz, agora com 71 anos, depositou flores brancas no mar onde a lancha foi encontrada. Pelo menos agora sabemos que eles estiveram juntos até o fim, disse, observando as ondas quebrarem nas pedras. Dr. Fernando Braga criou um instituto de segurança náutica em memória da filha. Os pais de Marcos estabeleceram uma bolsa de estudos para jovens de baixa renda. A família de Tiago doou os bens do rapaz para uma escola de arquitetura. A mãe de Caio montou uma exposição fotográfica com as imagens recuperadas da câmera, mostrando os últimos momentos felizes dos 5 amigos. Jonas Carvalho continuou pescando na mesma praia onde encontrou os destroços, mas sempre que passava pelo local da descoberta, fazia uma oração silenciosa. Sabia que sua vida havia sido tocada por uma tragédia que marcou muitas famílias e que sua descoberta, de alguma forma, trouxera um pouco de paz para corações que sofreram em silêncio durante 15 anos. As fotos da câmera de Patrícia Muniz foram preservadas no arquivo da Polícia Civil, mas uma cópia das imagens permanece na pousada Estrela do Mar, onde seu Benedito montou um pequeno memorial. Visitantes ocasionalmente param para observar os retratos de 5 jovens que vieram celebrar o futuro e se tornaram para sempre parte da história do litoral catarinense. Na última foto recuperada, aquela imagem borrada e inclinada, especialistas em análise de imagem
identificaram algo que havia passado despercebido inicialmente. No canto superior da fotografia, quase invisível entre os borrões, aparece um braço estendido. Alguém tentando alcançar alguma coisa, ou talvez acenando um último adeus para um mundo que nunca mais veria amanhecer. O mar devolveu pedaços daquela noite terrível, mas seus segredos mais profundos continuam nas correntes subaquáticas que envolvem as pedras da praia do Estaleiro, onde 5 amigos descobriram que alguns fogos de artifício marcam não o início de algo novo, mas o fim de todos os sonhos que uma vida jovem pode carregar.